Olá, pessoal! A gente estava esperando um dia de sol para fazer esse vídeo dessa semana, mas a gente não deu muita sorte. Hoje a Irlanda tá com um friozinho, não tá chovendo, mas também não tá sol. Também umas 7 da noite, né? Isso, 7 e pouquinho agora. Deve mas... estar uns 17 graus. 17? Tá frio. Sim. Ah, não tá frio, tá? Não é frio, mas também não tá calor. É frio o suficiente pra mim estar de blusa de frio e o Vitor não. Ele nunca sente frio. Mas, enfim, esse vídeo a gente vai responder algumas perguntas que a gente recebeu no nosso vídeo anterior, onde a gente falou dos motivos que a gente resolveu sair do Brasil e vir para Irlanda. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre como que a gente está aqui agora, um pouco sobre o visto, o nosso trabalho, com o que a gente trabalha agora, como que tá os nossos vistos, né? Porque a gente já passou por 3 tipos de visto aqui na Irlanda, então a gente vai especificar aqui para vocês. E espero que te ajude se você tá pensando em vir para cá, ou se você só quer entender como que funciona, tá com dúvida entre a Irlanda ou outros países. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Agora a gente tá andando aqui no bairro onde a gente mora. Mostra pra eles aí um pouquinho, amor. Tá vendo? E eu acho as casas aqui do bairro onde a gente mora são muito bonitas. Pode ver. E tem vários campinhos assim, igual esse que vocês estão vendo aqui. Daí a gente vai escolher um cantinho pra sentar ali e vamos começar a falar para vocês alguns tópicos aqui. Eu e o Vitor, a gente viemos com visto de estudante. Eu fiquei com visto de estudante mais ou menos 1 ano e meio, porque o visto de estudante, ele é 8 meses, né? Então eu usei 2 vezes. Eu renovei uma vez só, então eu fiquei ali 8 meses mais 8, 1 ano e meio. Então assim, fiquei 1 ano e meio como visto de estudante. E quando eu conheci o Vitor, ele também estava com visto de estudante, né, amor? Isso, Só que eu, no meu caso, eu usei as 3 extensões de visto, né, que dá. Eu fiz 3 cursos de inglês e eu precisei de uma extensão ainda do visto de estudante. Então eu acabei fazendo 3 cursos de inglês. Que é o máximo, né? É o máximo. A pessoa não consegue fazer mais. Então, se acabou os 3 cursos de inglês, você já tem que pensar numa outra forma de ficar aqui, porque você não pode renovar mais como estudante de inglês, né? Exatamente. E aí foi nesse processo que eu estava correndo atrás de qual visto que eu ia mudar aqui depois, eu precisei da extensão. Que é interessante te contar porque tem bastante gente que precisa da extensão e é interessante saber que, dependendo do caso, sim, dá certo, você consegue pedir uma extensão de visto. E na época que você solicitou a extensão, foi porque você estava pensando em fazer aquele Pathway, né? O Pathway, que é como se fosse um curso pré-universidade. Não seria um pré-vestibular, mas ele é focado para aquela pessoa ou que está muito tempo fora da faculdade, ou aquela pessoa que não fala a língua inglesa, está aprendendo a língua inglesa, esse curso prepara a pessoa para poder engajar num curso universitário. E também porque, por exemplo, no meu caso, quando eu estava ali finalizando o meu 2º curso de inglês, que eu estava pensando que eu precisaria renovar mais uma vez, eu já estava ali pensando qual que seria meu próximo passo depois do 3º curso. E no meu caso, como eu tenho a faculdade no Brasil, eu poderia optar por fazer o mestrado aqui e conseguir 2 ou 3 anos de visto, né? Porque o mestrado aqui ele é 2 anos e depois você consegue mais 1 ano de visto para procurar trabalho. Isso. Então, eu tinha essa opção, mas como o Vitor não tem faculdade, ele não tinha essa opção, então o Pathway era a opção mais... Não era mais viável, mas era o que eu poderia fazer naquele momento, né? Ou eu poderia tentar ir direto para uma faculdade, só que assim, não é porque não teria capacidade de ir para a faculdade, mas é que realmente não era o plano continuar estudando. Então foi por isso que a gente... na verdade, ficar aqui na Irlanda só estudando não é uma ideia muito legal, porque você vai acabar gastando muito dinheiro pagando faculdade, pagando esse PET. Então, você acaba investindo, você acaba trabalhando, suando, guardando dinheiro, mas gastando dinheiro depois numa faculdade. E assim, se é o seu plano fazer a faculdade, ok. Agora, se não é seu plano, você está meio que perdendo tempo ali. Porque se parar para pensar, para você renovar o curso de inglês, você vai gastar ali em média você vai pagar na escola uns 2.300 euros para renovar. Nessa época, porque agora tá mais. Tá mais caro, né? Tá mais caro. É verdade. Não, então vamos jogar... uns 3 mil. 3 mil. Então vamos jogar que, para você renovar o curso de inglês, você vai gastar uns 3.000 euros. No caso do mestrado, você vai gastar ali uns 6.000 euros
e eu acho que por ano, né? Ano, exato. Então, se você pega 2 anos de mestrado, são ali 6 mil euros por ano. Entre 5, 6, eu acho que na época que eu tava olhando, eu até vi um de 4 mil euros, mas eu não vou falar com certeza porque eu não sei. E o Pathway, você vai gastar 4.500. uns 4.500 mais uns 5 mil euros. É uma muito média. dinheiro. Literalmente, assim, resumindo, é muito dinheiro. É bem caro. Para você só poder continuar aqui. Vale a pena se a sua ideia é só pegar mais um visto para você ficar, tipo assim, mais um tempo e aí você resolver a sua vida, entendeu? Você tá correndo atrás de um visto de trabalho ou tem uma outra possibilidade de visto que não seja estudante, aí você precisa ficar mais tempo aqui na Irlanda, aí ok, faz sentido. Senão, e você não tem planos de estudar e isso não faz parte do seu plano de carreira, fazer essas faculdades, eu acho que é tempo perdido e dinheiro também. E também na época que a gente estava como visto de estudante, a lei na Irlanda, ela fala que você pode trabalhar só 20 horas por semana. Só que assim, gente, é praticamente impossível de você bancar seu custo de vida trabalhando 20 horas por semana. Então você sempre tem que dar aquele jeitinho brasileiro, né? Eu nunca trabalhei só 20 horas por semana, eu sempre consegui trabalhos que me davam mais horas. Eu não sei se dá problema pro trabalho, mas assim... Teoricamente dá, mas a gente sabe como funciona, né? Então Sim. tem gente que arruma ali 2 empregos, trabalha 20 horas em cada, tem outras pessoas que arrumam um dinheiro ali, um trabalho que paga em dinheiro, né? Mas não, sei lá, não é legal a gente ficar falando que é pra vir aqui fazer isso, mas é a realidade. É a realidade, assim. Por lei, você vai vir ficar como estudante e você só pode trabalhar 20 horas. Sim, mas o que acontece... cada um sabe o que faz. Exatamente, porque é complicado. Mas aí, a gente, olhando assim essas coisas de visto, quando tava acabando a minha segunda renovação, que eu já tava pensando em ter que renovar de novo o meu curso pela última vez, eu conversei com o meu... Isso, não, eu ia falar, e a gente já tava junto, né? Daí a gente conversou que a gente ia querer ficar aqui, né? Sim, porque quando eu conheci o Vitor, eu falei pra ele que eu iria ficar aqui e ele tava pensando em se mudar pra Portugal, né? A gente falou isso no primeiro vídeo também. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, a gente vai deixar o link aqui em cima. Mas daí ele me conheceu, aí eu falei, não, pretendo ficar. Aí ele falou assim, então vamos ficar também. E foi quando ele renovou o curso dele pela última vez. E eu conversei com o meu chefe, né, da onde eu trabalho agora. E meu chefe falou que ia me ajudar com o visto de trabalho. Então eu comecei a entrar no processo de visto de trabalho quando eu estava terminando a minha segunda renovação. Então eu não precisei usar minha última renovação do inglês porque eu já consegui o visto de trabalho. E daí o Vitor acabou, né, o visto, então, aí foi a história. Pra mim foi meio que uma saga, né? Nossa. Porque o que aconteceu é que eu tava numa empresa e nessa empresa eu tinha a expectativa que pudesse dar certo o visto de trabalho lá. Só que resumindo, né, pra não deixar uma história tão grande assim, acabou que não deu certo e ainda nessas conversas de visto de trabalho e tal, eu acabei perdendo, vamos dizer assim, o privilégio que eu estava tendo de trabalhar full time lá, né, de trabalhar 40 horas por semana lá. Então acabou que aí meus planos mudaram bastante, eu saí daquela empresa, fui trabalhar em outro lugar, fazer uma coisa totalmente diferente. Mas aí você pensou no, tipo, ele tava acabando o curso, veio o Pathway, né, a primeira opção. Aí depois que você... Na verdade, assim, a ideia do Pathway era para eu conseguir mais tempo aqui para conseguir concluir meu plano, né? Que já vou adiantar aqui, que era conseguir tirar a carteira de motorista, carteira de caminhão. E só que daí acabou que eu acabei encontrando uma empresa que estava disposta a aplicar para o visto de trabalho para mim, né? Como motorista de caminhão. E eu já comecei os processos, né, com essa empresa. Só que acabou demorando um pouco mais do que a gente esperava, tanto por falta de alguns documentos da minha parte, falta de algumas coisas que a empresa não estava preparada para aplicar para o visto. Então eu acabei tendo que fazer uma extensão de visto, né? Então meu visto de estudante acabou. Tive que mandar vamos dizer assim, um dossiê para a imigração, explicando toda a minha situação, que eu já tinha conseguido a habilitação, já tinha conseguido tudo que eu precisava, só que eu precisava de mais tempo de visto, porque para você poder aplicar para o visto de trabalho, você tem que estar com o visto válido aqui na Irlanda, né? Então eu precisava de uma extensão. E aí, depois de um longo tempo de espera, né? Então, o que acontece? Eu até posso dizer isso, né? Eu não sei se é interessante explicar para as pessoas. Eu nunca fiquei legal na Irlanda, mas eu sempre fiquei esperando por vistos. Então, aconteceu uma vez de vencer meu visto, por exemplo, e eu esperar 1 ou 2 meses pela resposta de uma aplicação que eu fiz antes de vencer meu visto, porque aqui demora muitas coisas.
Então você manda uma aplicação de um visto ou simplesmente uma extensão, qualquer coisa, demora tipo assim 3, 4 meses para ele te responder. Nossa, a Irlanda é um país tão pequeno, mas eles são tão lerdos com algumas coisas, sabe? É carta, demora de meses para responder, nossa, é muito ruim. Então, como eu tava falando, tipo assim, eu nunca fiquei legal no país, estava sempre só esperando a resposta deles, entendeu? Então, nesse processo, aí eu acabei passando 2 meses esperando pela resposta. Quando saiu a extensão, eu comecei o processo do visto de trabalho e também demorou aí mais uns 4, 5 meses para se resolver todas as coisas, né, os detalhes ali, e acabou dando certo, graças a Deus. Isso eu também, depois. Sim. Mas antes disso, quando eu consegui o meu visto, que o Vitor estava tentando, nesse processo do visto dele, que ele estava já com a extensão, a gente cogitou na possibilidade dele pegar o visto por mim, porque tem o visto 1G, que é o visto de acompanhante. Como eu tinha o visto de trabalho, ele poderia tentar pegar esse visto por mim. Mas tem algumas regras que eles pedem aqui. Por exemplo, você está 2 anos no relacionamento. E qual mais? Assim, a pessoa que está com o visto de trabalho tem que ter esse visto por pelo menos 1 ano. O relacionamento, se ele não for um casamento, tem que ser, seria uma união estável, tem que ser comprovado por pelo menos 2 anos. E fora alguns outros detalhes ali, mas os mais importantes são esses 2. E nos 2 casos, ela não tinha ainda 1 ano na época de visto de trabalho e também a gente não tinha 2 anos juntos. Mas a gente viu amigos e pessoas que a gente conhece que aplicaram para esse visto e na época que eles aplicaram deu certo, mesmo a pessoa não tendo 1 ano ou de visto de trabalho, ou o cônjuge, a pessoa que estava junto com eles, não estava junto há mais de 2 anos. Acabou dando certo para eles. Para a gente não foi assim que funcionou, a gente acabou... a gente só gastou um pouco de tempo ali e se estressou um pouco, mas não deu certo pra gente. Mas enquanto isso, meu visto de trabalho, o processo do visto de trabalho estava rodando também. Então, a gente estava meio que assim, se desse certo o visto 1G, muito bom, se não desse, o visto de trabalho já estava encaminhado também. Mas só pra você, assim, que tá pensando em vir, é uma opção também. Você vir, né, e se você tá casado, se você tá num relacionamento aí, você consegue pegar o trabalho, né, o visto de trabalho, talvez se você conseguir, e é uma opção também tentar o seu cônjuge pegar por você, né. No nosso caso não deu certo, a gente tentou, não conseguiu, eles não aprovaram, mas também, igual ele falou, a gente não cumpria com os requisitos, mas deu certo que o Vitor conseguiu pegar o visto de trabalho, e atualmente a gente tá com o visto de trabalho, tanto eu quanto o Vitor. Eu já faz mais de 1 ano que eu tenho o visto de trabalho e... Você conseguiu faz um mês. 1 mês e meio, 2 meses quase. Faz 2 meses. Quase 2 meses. E atualmente a gente tá tranquilo, porque o visto de trabalho, você consegue trabalhar 40 horas por semana. Por exemplo, se você quiser abrir alguma empresa, você consegue, é permitido. Então tem uns privilégios melhores do que o visto de estudante, né? Não, com certeza. E se você fica 5 anos com visto de trabalho, você tem direito de pedir o passaporte, a cidadania daqui, irlandesa. Isso. Então já é bem melhor, porque o visto de estudante não conta para a cidadania. Isso. Agora teve uma mudancinha só, que o visto de estudante, quando você está fazendo faculdade, aí ele começa a contar pro tempo de cidadania. Quando você está fazendo curso de inglês, não conta, esquece. Curso de inglês, ele não vai contar para nada aqui. É literalmente só o curso de inglês. Depois que se você estiver na faculdade, aí sim, na universidade, ele vai começar a contar pro tempo de residência, né? Bom, retirem o que eu falei do Vitor não sentir frio, porque... O negócio deu frio. Ele tá sentindo frio, então a gente vai voltar para casa, porque também a gente precisa ir no mercado, tem bastante coisa para comprar. Sim. Mas, enfim, continuando o vídeo, agora só te interrompendo, parece que tá vendo rotina, né? A gente grava o vídeo e vai pro mercado. Mas a gente vai pro mercado umas 2 vezes... 2 vezes por semana, né? 2 a 3, né? Exatamente, a gente vai bastante. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho, né? Como que tá o nosso trabalho agora. Então, eu praticamente desde quando eu cheguei na Irlanda, eu tô na mesma empresa, que é onde eu tô agora, né? Eu já trabalhei assim no hotel, já trabalhei no outro restaurante, mas foi coisa de pouco tempo. E assim que eu consegui o trabalho lá onde eu tô agora, eu entrei como kitchen porter, que pra quem não sabe é aquela pessoa que fica lavando a louça, sabe? Que eu já trabalhei também, e desculpa, mas não é pra mim. É um serviço bem pesado. Sim. Nossa, eu achei bem pesado. Não é por ser pesado, é porque é estressante e é complicado. Também. Mas, basicamente, assim, pra quem não conhece, o kitchen porter, ele lava todas as louças da cozinha, todos os pratos, os talheres, de tudo que os clientes usam. E limpa a cozinha também, limpa o banheiro, essas coisas, sabe? Pelo menos onde eu trabalhava, onde eu trabalho.
Eu entrei em fevereiro, fiquei 2 meses como kitchen porter lá. E logo eu conversei com a chefe da cozinha e eu falei pra ela que eu tinha interesse em aprender um pouco a cozinhar, que eu já fiz curso de gastronomia. Subida? Consigo falar subida. Daí eu conversei com a minha chefe, eu falei pra ela, né, que eu fiz curso de nutrição, na verdade. Mas nos meus 2 últimos anos de faculdade eu fiz estágio na gastronomia. Então eu já tive ali um contato próximo. Aí eu expliquei isso tudo pra ela e falei que eu queria aprender, né? Mas também era pra eu sair do trabalho de kitchen porter, porque eu não queria ficar muito tempo naquilo. Sim. E daí eu expliquei tudo isso pra ela e ela falou assim, tá bom, vou te dar alguns dias aqui na cozinha pra você aprender. Então eu fiquei, tipo, 3 dias no kitchen porter e uns 2 dias na cozinha. E daí o menino que era assistente de cozinha, ele resolveu sair. Daí eu fui, conversei com ela de novo e aí eu passei pra cozinha. Então depois de uns 4 meses mais ou menos, como kitchen porter na empresa, eu já fui pra cozinha, já comecei a trabalhar lá como assistente mesmo, só fazendo o básico, cortando cebola, descascando batata, essas coisas. Vai ver nos filmes, né? Quem começa na cozinha, fica lá do lado de fora descascando a batata. E até então, eu tô até hoje, né? Virei chefe de cozinha, consegui o visto de trabalho como chefe de cozinha, que chama Chef de Partie, o nome que você consegue o visto. E eu gosto bastante de onde eu trabalho. A única coisa, assim, que me incomoda lá é o horário de trabalho. Porque eu entro às 11 da manhã e eu saio às 10 da noite. Entre as 9 e 10, porque depende muito se tá muito corrido ou se não tá. Mas eu trabalho entre 5 e 6 dias por semana, então eu tenho tem semana que eu tenho 2 dias de folga, tem semana que eu tenho 3 dias de folga, então assim, depende bastante. Mas é basicamente isso, né? Sim, E a única coisa assim, que eu não gosto muito do trabalho dela é que ela trabalha no final de semana e ela sempre chega tarde em casa, né? Então, até dia de semana, assim, ela sempre vai chegar às 10, 10 e meia. A gente praticamente não se vê, né? Porque o Vitor entra no trabalho às 8 da manhã e chega umas 5 da tarde, mais ou menos. Isso. Eu saio às 11 da manhã e chego 10 da noite, então das 8 da manhã às 10 da noite a gente não se vê. Não se vê, só quando ela tá de folga e à noite ali um pouquinho, né? Uhum. Trocar de mão, que cansou aqui o braço, não é de fácil não, vem pra cá você. Agora fala um pouquinho sobre o seu trabalho, amor. Então, o meu trabalho uma situação foi um pouquinho diferente, porque eu já acabei passando por mais lugares, né? Cheguei aqui, no Brasil eu trabalhava em concessionária, né? Então eu tenho um conhecimento de mecânica, né? Trabalhei há 8 anos com carro. Então, o primeiro emprego, já arrumei emprego ali numa oficina, só que era depois da escola, estava de manhã, e não dava para trabalhar muito. Então, eu nem foquei muito nesse trabalho. E o que eu fiz foi correr para outro trabalho para conseguir mais horas, né? Que o negócio aqui é fazer as horas para conseguir ganhar um dinheirinho. E aí foi que eu fui trabalhar de kitchen porter, né? Trabalhei lá uns 4 meses naquele lugar. E foi uma experiência meio complicada, né? Porque é bem difícil mesmo, assim, eu admiro quem trabalha com isso, quem fica mais tempo lá. E depois daquilo eu entrei numa outra empresa que trabalhava com logística, e até pensando já no meu visto de trabalho, né, eu queria ver se conseguia uma oportunidade lá. E nessa empresa eu cheguei a ficar quase 2 anos, né, fiquei lá 1 ano e 9 meses, e só que não deu certo, né, a questão do visto de trabalho, eu corri atrás para aplicar e acabou não dando certo. Então, quando eu consegui minha carteira de caminhão, minha carteira C, né, que já eu já consigo trabalhar com a carteira C, eu fui atrás de algumas empresas aqui na cidade e pedi para o trabalho para conseguir o visto, né, sempre focando nas empresas conversando com as empresas e explicando para eles que eu precisaria aplicar para o visto, né? Não queria só entrar numa empresa e chegar depois e a pessoa não... mas eu não consigo aplicar, aí só perdi tempo. E acabei achando a empresa, conversei, deu tudo certo. Aí continuei fazendo o processo para conseguir a carteira de carreta, né? Que é necessária para poder aplicar para o visto, né? Você tem que ter a carteira de carreta, a CE, que fala aqui, né? E eu tô nessa empresa agora, fez 1 ano e 1 mês. Esse mês agora, 1 ano e 1 mês, né? 13 meses. E... basicamente assim, a minha rotina, né, de trabalho lá, ela não é tão corrida quanto a da Ana, né, de segunda a sexta, eu entro às 8, eu saio quando eu termino o trabalho. Então, quando tá mais devagar o trabalho, eu acabo saindo mais cedo, e quando tá mais corrido, eu também saio mais tarde. Só que tem uma curiosidade também, uma coisa que é diferente,
é que o trabalho que eu faço lá, eu não recebo por hora, eu recebo por dia, né? Então, essa é uma vantagem e uma desvantagem. Então, vai ter vezes que eu vou terminar o trabalho, por exemplo, 2h, 2h30 eu tô em casa e eu recebo meu dia normal. E vai ter dia que vai estar bem corrido e eu vou chegar às 6, 7 horas da noite e eu vou receber o mesmo valor, porque é um contrato com valor fixo, assim, vamos dizer. Então, no meu caso, o meu trabalho eu recebo por hora, né? Então, assim, Isso. quanto mais horas eu trabalho, mais eu recebo. Então, assim, pra mim é vantagem, por exemplo, se eu parar às 10, ao invés das 9, porque, assim, é 1 hora a mais. Exato. E tem o feriado, né, que você trabalha. Eu não Isso. trabalho no feriado, mas eu recebo... vamos dizer assim, eu não trabalho no feriado, mas recebo como se tivesse trabalhado. No caso da Ana, ela trabalha no feriado e ela recebe em dobro. Então, Recebe em dobro. E no domingo também, domingo eu recebo 50 centavos a mais por hora também. 50 centavos que faz uma diferencinha. Né? Faz uma diferença. Sim. Mas e tem algumas coisas, assim, em relação ao trabalho aqui na Irlanda que eu acho bem interessante comparado ao Brasil. Uma é essa, de você receber por hora, porque pelo menos eu nunca tinha visto isso no Brasil. Eu nunca trabalhei assim a não ser quando era... Eu já trabalhei, tipo, finais de semana em barzinho no Brasil, e daí eu recebia por hora, mas é, tipo, serviço extra. Não é o comum, né? Não é o normal. Mas aqui eu sou registrada e trabalho por hora. Mas, resumindo, assim, sobre o trabalho, se você vai buscar um visto de trabalho, existem trabalhos específicos que a imigração pede para você conseguir o visto. Então, se você tem essa curiosidade, se você tem essa possibilidade, dá uma olhadinha lá no site da imigração, ver quais os trabalhos. Por exemplo, no meu caso, se for o come-chef, por exemplo, que é aquele que fica só nas preparações, você não consegue o visto. Para você conseguir o visto, tem que ser o chef de party, que ele já fica mais na área de cocção, né? Ali mais na cozinha mesmo, cozinhar nas coisas. Na cozinha mesmo foi ruim, né? Mas assim, faz ali na parte de cocção. No caso do Vitor, né? A carteira de caminhão você não consegue. Isso, a carteira de caminhão rígido, né? Que é aquele caminhão que não é articulado, você não consegue. Eu vou até falar rapidinho aqui o que aconteceu. Quando eu vim para Irlanda, eu já vim com o plano de tirar a carteira e conseguir o visto pela carteira de caminhão. Só que quando eu vim, a carteira C, que é de caminhão rígido, dava o visto. Então, quando eu estava tirando a carteira C, no ano que eu estava tirando a carteira C, que foi 2023, a imigração mudou o visto. Mudou os requisitos para dar o visto para motorista de caminhão. E então, mudou para a carteira CE. Então, acabou que isso me deu uma desmotivada, deu umas coisinhas, mas eu acabei continuando e deu certo. Mas é só para explicar que, sim, você tem que ficar de olho se a imigração não mudou aquele visto que você está planejando fazer, porque às vezes você tem que fazer uma preparação. No meu caso foi a carteira de caminhão, demorou 2 anos praticamente para conseguir todas as carteiras, e isso aí a imigração foi lá e mudou. Então você tem que ficar bem atento a isso também, porque todo ano eles atualizam. Bom, aí a gente conseguiu aí dar uma breve resumida para vocês, como foi todo o nosso processo de visto, como que a gente está aqui agora, atualmente aqui na Irlanda. Espero que tenha ajudado você de alguma forma. E só para finalizar esse vídeo, a gente vai dar aqui alguns pontos positivos através da nossa vivência sobre a Irlanda. O que a gente está gostando daqui, né? O que tipo, é bom em comparação ao Brasil. Por exemplo, na minha opinião, o ponto mais forte aqui da Irlanda, para mim, positivamente falando, é a segurança. Então, assim, você tem uma segurança de andar na rua sem ter muitas preocupações, né? Então, eu acho que isso, para mim, é um dos pontos mais fortes aqui, positivo, em comparação ao Brasil. Sim, a liberdade de ir e vir e não se preocupar. Acho que faz, tipo, 100% a diferença. A gente foi pro Brasil algumas vezes, né? A gente vai comentar isso depois. Mas quando a gente vai pro Brasil, mesmo assim, sendo de cidade interior, a gente ainda fica meio, sabe, tipo assim, é diferente. Você se acostuma com isso. Isso daqui você se acostuma muito fácil. Essa segurança, essa tranquilidade, você se acostuma muito fácil, muito rápido. Também é o poder de compra, né? O poder de compra também é um ponto positivo aqui da Irlanda, porque, por exemplo, a gente vem aqui no mercado, a gente consegue comer produtos com uma boa qualidade, né? Que se você for comprar no Brasil, você vai ter que gastar um absurdo de dinheiro. Sim. A gente vai fazer uma compra, por exemplo, dá um exemplo, 50 euros, dá ali 3, 4 horas de trabalho, entendeu? Tipo, falando de salário mínimo, então se faz muita coisa, entendeu? E 50 euros é basicamente o que a gente gasta por semana, às vezes, você entendeu? Então, isso é muito positivo daqui, entendeu? Eu acho que também, assim, a cultura, né? A cultura deles, o que você acha? Assim, tem a cultura deles serem bem, a parte folclórica deles, que tem a questão de
os mitos que eles acreditam, as histórias que eles, né, que eles levam de geração para geração. E tem umas outras a outra parte, assim, que é, vamos dizer, que eles, por exemplo, aqui eles têm a cultura de beber muito, por exemplo. Nossa, não é o meu caso. Ou de fumar muito também, então é cultural deles aqui, é normal, e só que a gente também não precisa absorver tudo, né? sim, exatamente. O que é interessante pra gente. E assim, o que eu não posso deixar de comentar é as paisagens, né? Sim. Nossa, eu acho assim, incrível. Em todo lugar que você vai, mesmo no meio da cidade, assim, qualquer cidade, você vai viajar pra uma cidade pra outra, cada paisagem, cada casa, né? Chega... Assim, eu sou motorista, né, como eu falei, eu passo o dia todo dirigindo e eu vou pra outras cidades também. Então, às vezes você passa no centro de uma cidadezinha e você fala, meu, não é possível, isso aqui ele foi feito, foi arrumado desse jeito para ser turístico, para passar assim, ser uma cidadezinha ali, tem fotos incríveis em qualquer lugar que você quiser tirar. Então é incrível isso daí, como eles cuidam, o quanto eles cuidam dessa parte do visual do país, né? Tanto que aqui não se pode construir prédios, casa também é muito difícil conseguir construir, então tem um padrão para seguir, então eles cuidam muito de manter essa estética daqui. Até mesmo agora, né? Se for olhar assim, você olha no mercado, tá bonito, entendeu? Tipo, sim, olha pra você ver. O vidro tá sujo, mas mas aqui, ó, tá vendo? Toda a paisagem. Sempre bem limpinho, entendeu? Então, esses fins de tarde, assim, com esse sol se pondo bem devagar, que eu já falei também, né? Que o pôr do sol é bem lento no verão. Então, eu acho bem legal. E assim, como nem tudo é rosas, né? Pra gente finalizar esse vídeo com alguns pontos negativos que a gente vê aqui da Irlanda. E eu acho que, assim, a maioria das pessoas vai falar a mesma coisa, que é o tempo, né? O clima é bem... O clima aqui da Irlanda... Sim, vamos dizer assim, a gente escolhe esses dias que estão bonitos, né? Assim, pra gravar, porque fica melhor a imagem e tudo, e é bem mais legal a gente sair na rua nesses dias. Mas, na maior parte do tempo, é chuva, é frio, é vento. E quem trabalha fora, por exemplo, eu mesmo, eu trabalho, né, na rua, então é complicado, no frio, chega a bater -10, então... Fim de ano vai ser difícil gravar vídeos pro YouTube. Vai. Ou vai ser engraçado, vai ser bom pra vocês vão dar risada, mas pra gente vai ser sofrido. Mas, por exemplo, agora a gente tá no calor, e esses dias pra trás tava pegando 30 graus. Exatamente. E eu trabalho numa cozinha, então, gente, tava tipo assim... A gente colocou um medidor de temperatura lá na cozinha e tava dando questão de 45 graus. Tava também conhecido muito como calor. termômetro, né? Muito, esse negócio aí. Tava muito calor, muito calor. E também no frio, quando é muito frio, a gente tem que entrar na geladeira pra comprar as coisas, pra pegar as coisas, né, pra comprar. A gente tem que entrar na geladeira pra pegar as coisas. Daí é aquele frio. Nossa, não, então, é complicado. E... chove muito também, né? Sim, chove, muita venta, chuva. Isso. Então essa parte do clima aqui é uma coisa que, querendo ou não, depois você fala assim, mas eu me acostumo, é tranquilo, é frio, você bota blusa e tal, mas você começa a pensar assim, a sua vida toda, sabe, tipo, e crianças e filhos, como que seria criar, entendeu? Então é uma coisa que a gente leva bastante em consideração, é o clima. Um ponto negativo aqui que eu acho também é questão de taxa, né? A gente paga muita taxa pra tudo. Por exemplo, o carro, o seguro aqui é obrigatório, então fica extremamente caro você ter seguro. O carro você não é tão caro pra você obter, mas se você manter o carro é caro. O aluguel também é muito caro. A gente tem sorte, a gente conversou sobre isso num vídeo que a gente fez também, mas a gente tem sorte comparando com outras pessoas. Mas o aluguel é uma coisa que pesa muito. Eletricidade. Muito. Eletricidade também é bem caro. Por mais que você não pague água, mas a eletricidade fica bem caro. A gente fez um vídeo, igual o Victor falou, a gente fez um vídeo sobre os nossos custos. Depois vocês vão lá assistir também. Se você não viu, vai conferir. E assim, é por isso que a gente não pensa em criar nossos filhos aqui, né? Então, é mais que passagem, né? Passageiro. Só para complementar, você falou também, outra coisa, até mesmo se você estiver trabalhando e seu foco for investir dinheiro, a Irlanda, para quem mora aqui, quem tá aqui como residente, não é um país legal para você investir dinheiro, entendeu? Depois você vai precisar a fundo, você vê que as taxas, não vale a pena, entendeu? Praticamente você é punido por investir dinheiro aqui, vamos dizer assim, não vale a pena. Não vale a pena. Mas assim, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham conhecido melhor a gente, né? Se você
buguei agora. Se você estava procurando alguma informação, assim, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, qualquer coisa, alguma ideia de vídeo pra gente fazer, né, deixe nos comentários, a gente tá respondendo todos, né. Eu queria até falar, esse vídeo a gente fez por causa de um comentário. Foi uma pessoa que comentou num dos nossos vídeos e ele queria saber como que era a nossa situação aqui agora, como que a gente tava, como que, né, depois a gente contar como que a gente veio parar aqui. Então, comenta aí, né, deixa o comentário, fala o que você gostou, o que você não gostou, o que você ficou com dúvida. E se tiver uma sugestão de um vídeo, uma coisa que você quer ver aqui, coloca aí que a gente vai fazer o possível para gravar esse vídeo para vocês. E se tiver como também, se você gostou da gente, né, poder ajudar, se inscrever no nosso canal, dar um like, mandar para outras pessoas, para sua família, para seus amigos ou para alguém que você sabe que está interessado Ativa o sininho. em mudar de país, ativar o sininho, ajuda bastante, porque a gente está começando o canal agora, então assim, ajuda bastante a divulgar. A crescer, divulgar e que chegar a mais gentes, né? Mais gentes. Gente, eu falo tudo errado. Vocês vão perceber nos vídeos, eu falo muita coisa errada. A intenção é não cortar isso aqui. A intenção é não cortar, vocês vão ver. Eu bugo demais. Mas tá bom, pessoal. Segue a gente, compartilha e ó, até a próxima. Obrigada, tchau.